Continuando após o intervalo, vamos retomar as etapas da pesquisa. Vamos falar agora dos objetivos. O objetivo é o que se quer alcançar, quais as metas da tua pesquisa, onde você quer chegar com sua pesquisa. Isso é chamado objetivo da pesquisa. Ele tem como foco principal a busca da questão a ser pesquisada. Ou seja, quais os resultados que você quer alcançar, e dentro do objetivo geral você tem os específicos. E o exemplo que eu quero dar de objetivo específico, geral e específico, é uma coisa que eu sempre uso na graduação e sempre deu certo. Vamos lá. O objetivo geral é pintar a minha casa. Vamos lá. Faz de conta que eu tenho como objetivo geral pintar a minha casa. Objetivos específicos, escolher o pintor, e aí eu abro um capítulo para o profissional, escolher a tinta, abro um capítulo sobre o que é as cores, e sobre objetivos. O outro terceiro objetivo específico seria, por exemplo, quais são os equipamentos que vão ser usados. Eu vou abrir um capítulo falando sobre materiais e métodos. Isso é objetivo de uma pesquisa. Você tem alguns objetivos específicos aqui, lembrando sempre dos verbos que se inicia. Todo objetivo geral ou específico, eles se iniciam sempre com o verbo no infinitivo. E aí eu dei uma lista desses verbos no infinitivo, que são o nível de conhecimento, compreensão, aplicação, síntese e avaliação. Esses objetivos eles estão lá no slide, né, cada um deles, e aí vocês vão colocando esses objetivos e a gente vê se encaixa com a demanda que você quer, tá? A busca do que você quer. Isso está tudo no material que foi dado para... Está no slide e repetido nesse slide agora. Outra etapa é a justificativa, ou seja, você vai justificar o seu tema. Você vai justificar demonstrando que seu tema ele é relevante e que ele tem... E apresentando a motivação pessoal. A motivação ela vai ser pessoal, social, porque existem, por exemplo, pesquisas que são mais virais. Eu dei até um exemplo em algum momento de que eu tive um aluno de direito lá, Unifacol, que ele sofria alienação parental da ex-esposa com o filho. E o filho só veio falar com ele depois com 18 anos de idade. Veja, 18 anos de idade, porque sofria alienação parental. E a tese, a monografia dele foi sobre alienação parental. Então, na justificativa, você vai refletir o porquê de se abordar o tema, o fato, o problema em si, e tem que mostrar que ele é relevante, buscar os pontos positivos dessa abordagem e não de outra, e aí você vai justificando com, por exemplo, exemplos, com autores que vão discutir pontos positivos e pontos negativos, vai trazer para a banca, para a avaliação, e quem vai ler, que o trabalho ele tem uma relevância e possui uma aplicabilidade real. Então, aqui tem mais ou menos uma tese, uma lista de coisas de que se deve incluir na justificativa, né? Razões para esse estudo, motivação dela, qual o plano teórico, qual o plano prático, a viabilidade da pesquisa, a pesquisa ela tem que ser viável, ela não pode ser uma pesquisa não viável, enfim, vocês têm que trazer uma série de especificidades. Isso tudo está explicando nos slides passados. A metodologia, como a gente viu, a gente apresenta a metodologia numa sequência coerente, né? Especificar o plano de pesquisa, o tipo da pesquisa, essa é a parte que vocês devem construir. Então, use esse material para construir a metodologia de vocês, dizendo exatamente que a pesquisa ela é assim, que ela é daquele jeito, que vai usar dados estatísticos, ou seja, é mais ou menos uma explicação passo a passo de como vocês irão fazer no projeto e como foi feito depois da pesquisa publicada. Então, você tem que apresentar para o leitor como foi feito, para que ele, vamos lá, que ele repita. Por isso que eu aconselho vocês a lerem vários materiais.
E aí a gente fala que na metodologia, uma das coisas da metodologia, quando você vai fazer um estudo prático, é quando você coleta dados. E a coleta de dados está em cima de um evento, que a gente chama de evento, que é o fato. E esse evento normalmente tem uma população. População é uma quantidade. E aí eu trago como exemplo, por exemplo, na sala de aula. Na sala de aula hoje nós temos 23 alunos. Dos 23 alunos, seja bem-vindo, Raul, que bom que você voltou, você entrou. Um exemplo que eu posso dar para de população é, da sala dos 23 alunos que estão aqui, quantos estão na faixa etária de 15 a 19 anos? 15 a 19 anos é o evento, faixa etária é o evento. A amostra é a quantidade de alunos que estão dentro desse espaço. A população são os 24 alunos que estão aqui na sala. E agora entrou mais um. 24 alunos. Então, a população é o todo e a amostra é parte desse todo que você retira. Tá? Outra coisa, aí a gente vai discutir os dados. Esses dados a gente não vai aprofundar, porque ele não faz parte da primeira unidade, mas a gente vai entender só essa parte que nos cabe aqui. Que para coletar esses dados dessa população, você coleta através de alguns métodos, né? Dentro da metodologia, alguns métodos. Você pode aplicar um questionário, com perguntas abertas ou fechadas. Você pode usar uma observação, ou seja, você vê os indivíduos da amostra interagindo e você faz só as observações, ou você faz uma entrevista, que ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. O que seria uma entrevista estruturada? As perguntas que você estabelece e manda para alguém, e ele responde e devolve você. A semi-estruturada é quando você elabora uma padronização de perguntas, uma sequência, e ao longo da pesquisa elas vão surgindo outras, ou elimina algumas outras que estão na sua lista. Chama-se semi-estruturada. Ela foi estruturada parcialmente e ao longo da entrevista ela vai se ajustando. Então, esses aí são os planos, tá? E aí você tem as vantagens e desvantagens de fazer determinadas pesquisas, né? Que você observar aqui, ó, múltipla escolha, aquela que você vai gerar, você vai marcar uma ou mais alternativas, e aquelas dicotômicas que você responde apenas uma das que lá estão, né? Prosseguindo, e é a mais importante, é a revisão de literatura. E aí a revisão de literatura ela é a parte fundamental do seu trabalho, porque você vai fazer exatamente a leitura do material. Então, leitura dos textos, ver quem escreveu os textos sobre aqueles determinados assuntos. Vou ajustar um negócio aqui, que ficou meio troncho. Um pouquinho aqui está meio troncho. Só isso, que eu quis ajustar. Pronto, voltando. Quem já escreveu sobre o assunto, que já foi abordado, isso chama-se revisão de literatura, que você vai buscar aquilo que foi lido, aquilo que já foi produzido. E aí eu tenho uma lista de coisas, de sites que eu passei para vocês sobre de como pesquisar, né? Portal CAPES, o Google Acadêmico, o Cielo, e tudo isso, mas você vai buscar. E na revisão de literatura, você vai separar, fazer a leitura e os seus apontamentos, né? E aí você vai assim, levantar, principalmente, e aí é uma dica muito importante, para você não perder tempo na sua pesquisa, você vai selecionar aqueles que corroboram com sua tese. Deixa para mestrado e doutorado o contraditório. Você pode trazer o contraditório, mas desde que você faça um rebatimento com uma série de outros argumentos, aquele que corroboram com sua tese. Ou seja, se você você é contra o aborto, em qualquer circunstância, você vai apresentar uma situação ao qual a lei protege e vai rebater totalmente a situação do contra. Então, você vai trazer material que corrobore com a sua tese, de que aborto não deveria ser feito em circunstância nenhuma,
mesmo obedecendo aqueles critérios que estão estabelecidos na lei. E lembrando sempre, quanto mais leitura, mais você tem conhecimento e mais capacidade vocês têm de reproduzir algo mais fidedigno com a teoria. Nunca esqueçam disso. Quanto mais vocês leem, mais capacidade vocês têm de produzir um material de qualidade. E aí eu apresento para vocês algumas fontes de leitura, né? Livro, artigo periódico, artigo de congresso, que são específicos, dissertações de tese, e em alguns casos você pode usar monografia. Você pode usar monografia agora, porque vocês estão no segundo período, mas quando vocês forem fazer o TCC, evitem, não, se proíbam de usar monografia. E depois eu explico um momento no futuro. E sites confiáveis. Por que sites confiáveis? Gente, existem alguns sites que são apenas reprodutores de qualquer coisa. Exemplo, faz alguns anos, 2010, 2011, eu entrei numa sala no laboratório, era uma aula prática, e eu entrei no site Wikipédia. Entrei no editor, botei minha foto, postei minha foto, e saí colocando um monte de informações sobre mim erradas, mentirosas. Que eu fui responsável pela derrubada do Muro de Berlim, que fui eu que ajudei a construir as muralhas da China. Eu falo uma série de asneiras e mandei o link para os alunos. Os alunos acessaram e ficaram, como é que tu conseguisse fazer isso? É para vocês verem o quão não confiável são os sites do chamado Wikipédia, o Wikilist, alguma coisa do tipo, tá? Então, aí, por exemplo, migalhas não é muito aceito, já o Conju é aceito, mas vocês vão atrás de sites. Como é que eu sei, mano? Eu já passei uma lista para vocês. E aí vocês perguntam aos professores, professor, tal site é confiável? Não, não use. Então não use. Não use. Tem gente que não aceita, não confia nos sites, por exemplo, da G1. Não use. Se o seu orientador não aceitar, não use. Revisar alguns outros materiais que aí eu já listei, né? Que alguns nem usam-se mais, mas existem, por exemplo, formas de se usar livros, aí CD, ainda tem congressos fechados que são colocados em CD e são vendidos nos congressos, tá? Aí o fichamento eu falei para vocês como é que funciona, né? Você fazer a leitura e transformar essa sua leitura em um documento, uma simplificação do que o autor disse. Você vai interpretar, mas vai simplesmente não vai perder a essência do que o autor disse. Você não vai se posicionar. Você vai transcrever de uma forma simplificada. Se você conseguir fazer um fichamento, o fichamento de qualidade é aquele que, se outra pessoa ler, ele vai ter a mesma percepção do entendimento. Mas se você já entender, já é suficiente. A gente viu no final, que foi a aula passada, a gente viu deixa só um instantinho aqui. A gente viu a questão das citações, né? Foi a aula passada, foi a aula retrasada. Citação direta, indireta, citação de citação. E, além do mais, uma nota de rodapé. Citação. Professor, oi, só de lembrar de citação para estar ajudando outros períodos que eu ajudei essa semana. Misericórdia. Imagina. Você vem ajudando as pessoas, né? Isso, Raul. Fichamento é um breve resumo da ideia do autor. Eu ajudo uma colega minha. Que orgulho, Franci, que orgulho. Foi porque eu lhe ensinei ou porque você já sabia? Não, o que o senhor me ensinou, aí eu fui desenrolando, aí eu consegui fazer, ajudando ela. Olha só, deixa eu só dar uma notícia. Eu não sabia nem como fazia. Do mesmo orgulho que nós tivemos com o Raul, teve um artigo aceito, pode não ter sido publicado, pode nem ser aceito para publicação no futuro, mas o fato de ser aceito a submissão já nos deixa orgulhoso. E à tarde, Isabela também teve um artigo aceito numa revista de Brasília. Foi muito também, eu estou assim, eu tô me achando. Gente, eu não sei você, mas eu estou me achando. Que massa! Olha, eu estou aqui, eu estou todo. Eu estou todo. Parabéns mesmo. Só tem moral na minha sala.
Eu tenho um Raul que conseguiu. Professor, eu tenho muita força de vontade de fazer um artigo, sabe? Mas eu tenho medo de errar. Olha, tem uma frase que eu não vou repetir aqui na gravação, mas não tenha medo, não. Quem tem medo de fazer uma coisa não come, entendeu? Não sei se você conseguiu entender a tese do alguma coisa. Tá? Assim, não tenha medo. Medo faz você não fazer. Aí você tenha medo. Você só se arrependa do que você não fez. Do que você fez. Se você errar, alguém está lá para lhe ajudar a consertar. Eu te garanto, Francis, se o professor orientador olhar o seu trabalho e gostar, ele vai publicar. E se publicar, fique orgulhosa. Tá? Vamos continuar aqui, porque eu já Obrigada, professor. Nada, já estou todo bobo aqui, tá? A citação direta, existem dois tipos, né? Tá tudo aí no texto e tá tudo no material dado. Isso aí é só um compilado. Citação direta, existe dois tipos. A citação, primeiro o que é? Citação direta é aquela citação onde você copia e cola ipsiliter o que o autor disse. Sem mudança de nada. É copiar, colar e dizer de onde foi tirado. Autor, ano e página. Sempre dizendo autor, ano e página. Lembrando sempre, existem dois tipos, a curta e a longa. A curta é até 3 linhas. Essa curta, ela volta para o texto. Ela tem a mesma formatação do texto. Fonte 12, espaçamento entre linhas 1,5, do mesmo jeito. Tá? E separado entre aspas. Já a citação longa, ela tem um recuo à esquerda de 4 centímetros, aí você diminui a fonte para 11, espaçamento muda para 1 ao invés de 1,5, e não tem aspas, porque ele já está destacado. Então, se destaca, citação direta, ela tem que estar destacada, quando ela é curta, ela está entre aspas, quando ela é longa, ela está destacada no meio da página, no recuo de 4 centímetros. Né? E aqui eu estou mostrando para vocês, de novo, todas as formas dos exemplos tal, e tudo mais. Outra forma é a citação da citação, que é o APUD. APUD significa citado por. Qual é a ordem? Primeiro vem o autor original da citação, APUD e de onde se retirou. E uma questão que surgiu à tarde foi: o que é que fica na referência? Se é o autor original ou se é o autor que você encontrou? O que fica na referência é o autor que você leu. Então, aqui, ó, Potter, Apud, Carvalho e Souza. O que fica na referência no final do trabalho é o Carvalho e Souza. Porque se você tiver Potter, para que ter Apud? Entendeu? Então, vocês não vão botar, vocês nem têm, porque é a ideia de usar a citação da citação, é porque você não tem o texto original, a obra original. Se você não tem a obra original, você não vai botar no final do trabalho. No final do trabalho, nas referências, fica a obra que você acessou. Primeiro ponto. Segunda coisa que foi, tanto vocês como a tarde, foi em que momento você vai usar o maiúsculo e o todo maiúsculo e o só a primeira letra maiúscula. Se tiver dentro do parêntese, todo maiúsculo. Se tiver fora, só a primeira letra maiúscula, porque é um nome próprio. Em qual situação? Quando está fora do parâmetro, do parênteses, é porque ele está sendo mencionado, segundo o Potter, eu estou mencionando ele. Quando eu não cito o autor e boto só a obra dele, aí ele entra todo dentro do parênteses. E no parênteses é todo mundo maiúsculo. As duas dicas que a gente viu nas aulas. E aí eu estou dando os exemplos, né, do APUD, da citação direta longa. Também falo da nota de rodapé. Nota de rodapé não se deve usar para citação, e sim para nota de explicação, para uma menção, para simplesmente uma explicação que não seja relevante ao texto, mas seja importante lembrar. E aí eu dou um exemplo, que no ponto 1 aqui, ele explicou alguma tese que não tem a ver com o trabalho, mas é como a nível de curiosidade, né? O tópico 2 também, é só, por exemplo, aqui ele fala no tópico 2, ao leitor interessado em conhecer esses índices, veja tal lugar. Mas, ou seja, não é importante estar no trabalho. Não é relevante. É importante quem quiser vai lá e acessa. Tá? Então, não se usa a nota de rodapé. Em alguns artigos, como eu disse a você, algumas revistas eles exigem que use nota de rodapé. Não é o caso de vocês.
Aqui eu estou dando uma lista de quais são os termos utilizados nas citações citação de citação e citação de nota de rodapé. Alguns vocês nunca vão usar. Outros, quem tiver com a revista muito criteriosa, ele vai usar apud, idem, ibidem, no máximo opcitato, opcite, no máximo. O restante ele existe, mas não se usa muito no doutorado. Me tirou uma dúvida. Essas partes aí são as partes da citação ou só é a indireta e a direta, que são os tipos? Aqui só se usa isso na nota de rodapé. Esse estilo de latim aí. Mas isso certo, aí os tipos de citação só são direta e indireta, né? Só são direta e indireta e citação de citação. Só existe essas três formas. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco de referências. E aí, lembrando que a referência ela é um conjunto padronizado de informações agrupadas de elementos descritivos dos autores utilizados. Referência é isso. Que assim, a gente pode confundir com referência. O que é referência? Referencial bibliográfico, referências bibliográficas, referências textuais. Isso é a referência que a gente vai falar agora. Ela tem dois elementos, os essenciais, aqueles obrigatórios, e alguns complementares que você bota se você quiser. Porém, se em algum momento você inserir um elemento complementar em uma obra, você vai ter que usar em todas as obras. Tipo, número de página. Se você botar o número de página em uma obra, você vai ter que botar em todas as obras o número de página. Claro, com exceção daqueles que não têm número de página fornecido, né? O que não foram fornecidos, tá? Por exemplo, o ISBN. Se você usou o ISBN num artigo, numa revista científica, todas as revistas científicas que você acessou, elas vão ter que ter ISBN ou ISSN. Aqui eu apresento para vocês mais ou menos a sequência, aí eu estou explicando para vocês, né? Que, por exemplo, você tem que usar negrito em algumas situações. O que é que você vai negritar? Se for livro, o título principal do trabalho. Se for monografia, o título principal do trabalho. Só vai mudar quando for revista científica. Ou quando for reportagem. Porque o que você vai chamar a atenção é a reportagem. Ou vai chamar a atenção para o nome da revista. Aqui eu tenho alguns exemplos. Só para a gente lembrar, se for livro, ó, livro tem o sobrenome de vocês, o prenome depois, o título, observe, está em negrito, o subtítulo já não fica em negrito, só o título do livro, da obra, e o restante das coisas. Por exemplo, daqui em diante são elementos complementares. Mas se usou ele alguma vez, que sempre é depois do ano, observe, os elementos complementares é depois do ano. Se usou em uma vez, todos os livros que você usar terão que ter esses elementos também. Tem que padronizar. Né? Se for um autor, é assim. Observe, um autor, livro de metodologia, é ele que está grifado, o subtítulo não está grifado, não está em negrito. Mesma coisa, o nome. Isso é para livro. 2 autores, 4 autores em diante. Por exemplo, tem uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, quando você tem 4 autores. E 4 autores não se usa mais o... Cadê? Vamos lá, deixa eu voltar primeiro aqui. 3 autores tem que botar o nome de todo mundo, tá? Não se usa mais etial, gente. Não se deve usar mais etial. Por que eu estou deixando ele aqui? Para vocês saberem que existem revistas que exigem isso. Mas, de um modo geral, hoje se bota o nome de todos os autores. Todos os autores. Que é limitado a 5, no máximo 5. São 4 autores e um orientador, mas são todos autores. No máximo 5 autores por obra. A menos que seja um compilado de artigos, como eu dei o exemplo aqui. Nós temos aí 46 alunos, dividido por 2, daria 23 trabalhos. Tem gente que vai fazer sozinho, mas vamos lá, considerando que todo mundo vai fazer em dupla, 23 trabalhos. E aí eu como organizador, só o meu nome entra. E eu boto lá, organizador, coordenador. E o nome de vocês vai estar no sumário. Neste caso, entra só o meu nome.
Mas se eu escrever eu e um monte de alunos aqui, o nome de todos vai entrar. Então, etial só se usa se a revista exigir. Caso contrário, não se usa mais. Aqui eu estou apresentando mais uma vez algumas situações em quando você tem coordenador, compilador, editor, certo? Aí você chama a atenção para ele e o restante não se usa. O nome dos outros componentes não se usa. E sempre chamando a atenção para o nome principal, o título principal do trabalho é o que fica em negrito. Aí ele vai começar a mudar quando for entidade ou órgão governamental, a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, essa é a entidade. E o livro, a obra principal é a NBR 6028. Mesma coisa, ó. Anuário Astronômico, Anais de Congresso, Educação Profissional. Isso é o título original do trabalho. Esse é o primeiro foco. Aqui, agora sim, quando for parte de um documento, quando diz monografia, não é monografia trabalho, é um trabalho escrito. Observe, fulano de tal, Nogueira, ele escreveu um artigo numa revista do curso médico do trabalho. Nessa revista existem vários autores. E aí, como eu citei o Nogueira, eu vou dizer assim, ó, Nogueira, ou seja, está dentro desta obra aqui. Se eu for citar só essa obra, ela vai ter um organizador. Mas aqui eu estou dizendo, o artigo de Nogueira eu tirei dentro deste livro aqui. Rodrigues eu tirei dos anais do encontro anual da AMPAD. Ortiz eu tirei dos anais de onde? Da Conferência Nacional dos Advogados do Brasil. Então, o que eu chamo a atenção é o documento, que são os anais. Mesma coisa quando você usa artigo, né? E chama atenção para o título do periódico. Olha aqui, ó. Nascimento, ele escreveu Explosão da Fé, aonde? Na Isto É. Hélio Santos escreveu isso tudo na revista Química Nova. Naves escreveu alguma coisa, escreveu aqui, ó, Lagos Andinos, Dom Banho de Beleza, na Folha de São Paulo. Ou seja, quando é artigo de periódico, artigo de jornal, periódico eu digo assim, ó, jornal, uma revista, ela é periódica, é semanal. O jornal Folha de São Paulo, aquele caderno, ele é semanal. Então, eu chamo a atenção para um caderno. Existe outro meio que não se usa muito mais, não se usa mais, mas está aqui, né? Está aqui. Deixa só que a gente não vai usar muito. E a gente finaliza. Deixa eu ver se a gente finaliza mesmo. Deixa eu ver para antes de eu ver se a gente finaliza aqui. Ô, professor, Vale? chegou uma atividade aqui, foi postada a coisa agora, né? Já já a gente conversa sobre ela. Então, Eu não entendi a última questão, que é calma, negócio de quatro atores, não sei. a gente vai chegar lá. Vamos lá. Quando é trabalho científico, um periódico que você não tem alguns elementos, porque ele é de meio eletrônico, como o local e data, local Rio de Janeiro, São Paulo, tal, tal, que você extraiu da internet, você vai dizer o local, né, disponível em. Lembrando, gente, que eu vou até apagar aqui, que não tem mais esse maior que menor que. Não existe mais, não se usa mais esses elementos aqui. Porque a ABNT achou que era muito complicado você ficar sempre botando esses pontinhos, uma vez que o link já fica acionado. Pronto, já ajustei. Pronto, aqui. Então não se usa mais o maior que menor que. Você sempre vai colocar o link e o acesso. O acesso ele pode ser por essa forma, e eu vou colocar o último da forma que também pode acessar. Veja bem que eu vou botar. Vou colocar uma forma aqui que também está certa. Aqui, ó.
Essa forma também está correta. Acessado em... Viu que eu mudei o acesso em o acessado, e a forma dessa data também está correta. Ambas estão corretas. Você pode colocar acesso em e colocar nesse formato, ou pode colocar acessado em e colocar nesse formato, desde que você coloque a forma de acesso, o dia de acesso e a forma de acesso. Mais uma vez aqui, eu não apaguei também. Deixa eu ver aqui, porque eu não apaguei. Eu não apaguei do outro, mas tem que apagar. Não existe mais esse negocinho de maior que, menor que, como eu disse a vocês. Não existe mais. Ele é sempre ponto e finalzinho. Deixa eu botar aqui. Estou só ajustando para vocês verem o corretinho e estudar por isso. Claro que vocês não vão estudar pelo resumo, né? Pronto. E existe forma de acessar também e-mails, tá? Que às vezes você tem um dado que recebe por um e-mail institucional. Também você pode usar como fonte o e-mail institucional. Eu já apliquei, já mostrei a vocês, quando você tem cidades, você não precisa botar o estado, mas se a cidade tiver homônimas, você tem que botar a unidade federativa desse documento. E, por fim, isso aqui também é interessante, que mudou agora há pouco, e eu vou botar dessa forma, mas no outro slide já está mostrando o correto. Não se usa mais esse risquinho para dizer que Segala escreveu essa obra também. Segala Domingos Pascoal escreveu Dicionário de Dificuldade da Língua Portuguesa e Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Não se bota mais esse risquinho. E aqui no caso, tanto o autor como a obra são iguais, só o que vai mudar é a edição e o ano. Também se bota do mesmo jeito. Outro detalhe, outra observação. Qual é a ordem? Do mais novo para o mais velho. Porque essa obra aqui é igual a essa. É igualzinho a essa. Como ficaria? Deixa eu mostrar a vocês como é que ficaria, para vocês entenderem. Depois eu apago para ficar do mesmo jeito. Deixa eu botar aqui, que eu não estou conseguindo ajustar. Não vou conseguir, não. Agora eu vou. Vou botar aqui. Eu vou botar já o certo, porque a gente já resolve todo o problema. Eu vou botar para vocês entenderem como é que o certo fica. Olha aqui. Veja como deve ficar. Assim, desse jeito. Não tem mais risquinho. E a ordem é primeiro o ano mais novo, depois o ano mais velho. Entenderam como é que funciona? E, por fim, a questão dos elementos que tem nas referências dos trabalhos, que são gráficos, figura, quadro ou tabela. Qual é a grande diferença entre um e outro? Que o material da aula passada está mais claro, que mostra que a tabela ela é um quadrado fechado e o quadro ele é vazado dos lados. Tá? A única coisa que é igual é que o nome o título tem que botar o que é quadro 1, mesmo que só tenha um, figura 1, tabela 1. Se tiver só uma, tem que botar tabela 1 e tem que dizer ela, e botar o nome da tabela, do quadro, da figura, e a fonte, autor e ano. Né? Autor e ano. Outro detalhe, eu botei a palavra figuras aí, porque hoje em dia, pela BNT, figura é tudo. Figura pode ser gráfico, pode ser imagem, pode ser foto. Todas elas são consideradas figuras. Tá? Algumas situações, o pesquisador, o autor, tem a opção de colocar a parte quando é só gráfico. Então, se eu tenho gráfico, figura e imagem, eu posso abrir uma lista só para gráfico. Mas se eu tenho um pouquinho de cada, eu boto lista de figuras. E aí eu boto gráfico 1, figura, imagem 2, foto 3,
foto 1, tudo 1. Porque se a primeira é 1 só. Enfim, chegamos ao nosso final de aula. Vou deixar uma atividade para vocês, se não fosse especificada a edição no caso. Qual a pergunta? Deixa eu ver, porque eu não estava vendo, viu, Raul? Mas após o título do artigo, não vir o nome do primeiro autor. Como é isso, Raul? Eu não entendi a tua pergunta. Se não fosse... professor, é a tua de folha que eu tenho aqui, só da sua aula, viu? Eu também não. Você é desenrolada, Franci. Franci, eu quero no teu. Que vozinha linda. Vamos lá. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Coisa mais linda, meu Deus. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem. E essa atividade, ela mostra... Cadê ela? Deixa eu abrir ela aqui. Ela está aberta em algum lugar aqui. Ela tem... uma atividade simples, direta, para vocês ganharem uma pontuaçãozinha também para ajudar na... Falar que vocês precisam, eu tenho certeza que vocês não precisam. Aí eu pergunto a vocês, quais são os tipos de pesquisa, quais são as etapas, quais são... Vou só ajeitar aqui que a palavra quais está errado. Quais tipos de citação e como citar mais de 4 autores. Você vai me explicar como é que se cita mais de 4 autores. Eu quero que vocês respondam. Professor, não precisa colocar exemplo não, né? Só explicar como é. Quanto melhor vocês me explicar, é como se eu não soubesse. Eu não vou acreditar em vocês. Quem melhor fizer, mais nota cheia vai receber. Raul, se não for especificado a edição, no caso, se não tiver especificada a edição, não precisa botar. Tá? Você não precisa. Se não tiver edição, não precisa botar. Qual autor deveria ser citado em que situação? Deixa eu ver qual foi a pergunta que você fez sobre autor. Após o título do artigo, não viria o nome do primeiro autor? Não. Isso em quê? Isso, tu está falando em relação à obra ou em relação às referências? Na referência é autores, ponto, autores separados por ponto e vírgula, ponto. O título da obra, se tiver subtítulo, bota, ponto. O nome da revista. Então, a revista que fica em negrito. Certo. Mais alguma pergunta? Gente, na próxima aula, vou deixar aqui bem gravado, próxima aula nós iremos fazer um exercício grande, que vai durar por volta de 1h30, 1h, e a gente vai responder em sala. Logo em seguida, a gente para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai responder as questões. Ou seja, o aluno tem que responder no primeiro bloco de aula. E no segundo, eu vou travar e vou responder com vocês. E essa vai ter uma pontuação também para a primeira unidade. Entendido isso? Bom, então, vão lá, respondam a atividade e, se não tiver, eu vou ficar até o horário, mas se vocês responderem a atividade e a chamada, tudo junto, vocês já podem sair. Eu vou interromper a gravação, porque a parte de aula já foi encerrada. Boa noite.